Rafael, Dani, enfim chegou, grande dia. Os familiares, amigos, irmãos podem se assentar. Sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que compartilhamos com Rafael e a Dani esse momento de celebrar essa aliança, esse pacto diante de Deus, diante da igreja, diante da família. É um momento de alegria, de celebração, mas é um momento também de adoração, um momento de culto ao nosso Deus, nosso Criador, aquele que uniu vocês, aquele que colocou um na vida do outro. E por isso nós estamos reunidos aqui para agradecer a Deus pela bondade dele demonstrada na vida de vocês. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor tem demonstrado o teu cuidado, tua fidelidade, tua bondade em nossas vidas e de uma forma especial na vida do Rafael e da Dani, que hoje estão aqui diante do Senhor, diante da tua igreja, diante da família, dos amigos, para selar essa união, essa aliança, esse pacto que é feito na tua presença, pedindo a tua bênção, a tua direção, que assim o Senhor siga os abençoando ao longo de toda essa jornada, toda essa trajetória, debaixo da tua boa mão, debaixo da tua bênção. E assim nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Rafael, Dani, Deus é o Criador da nossa vida,
Deus é o criador da família, Deus é o criador do casamento. E se o casamento hoje em dia não é bem visto pela sociedade, isso não é por culpa de Deus, isso não é por culpa do casamento, isso é por culpa do próprio coração do ser humano, que procura andar nos seus caminhos, na sua vontade, e não na vontade do Criador, no caminho de Deus. Nesse momento eu quero ler para todos os presentes, para nós, uma passagem no Evangelho de João, capítulo 2. Uma celebração que foi marcada pelo primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus no seu ministério público. Justamente uma celebração de um casamento em Caná da Galileia. E no Evangelho de João, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhes respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa, e eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Hoje em dia as pessoas se casam com as mais diversas motivações, com os mais diversos interesses, buscando a realização, a satisfação de sonhos, de desejos, de projetos de vida, buscam a felicidade, o anseio mais íntimo e pessoal de cada um, de cada ser humano. A questão é que muitas vezes as pessoas buscam essa felicidade, essa realização, essa completude no outro, seja no cônjuge, seja na sua esposa, seja no seu esposo, e cria essa expectativa de que o outro vai me completar de tal forma que eu vou desfrutar de uma felicidade nunca antes vista e conhecida. Isso é um equívoco. Isso é colocar no ombro da outra pessoa uma expectativa sobre-humana, além da capacidade humana de satisfazer. Para poder desfrutar da alegria na vida, da alegria no casamento, a primeira coisa que é preciso fazer é convidar Jesus para fazer parte da nossa vida. É convidar Jesus para fazer parte do nosso casamento. E não apenas da cerimônia de celebração do casamento, não apenas da bênção que será ministrada no casamento, não apenas da festa, mas durante todos os dias dessa caminhada que vocês vão dar continuidade agora. O Senhor Jesus tem que se fazer presente. Ele tem que ser o fundamento desse lar. Ele tem que ser o telhado desse lar. Ele tem que ser a cerca, o muro, as paredes. Ele tem que se fazer presente na vida e no coração de vocês. A sua alegria deve estar em Cristo em primeiro lugar. E não nas realizações profissionais, nos projetos que vão ser conquistados, no relacionamento da vida a dois. Não pode ser nessas coisas
que vai se encontrar a plena alegria, realização e felicidade de vocês. Mas em Cristo. Porque as circunstâncias podem se mostrar adversas, os projetos e sonhos podem não se concretizar exatamente como planejados, mas se o Senhor for o alicerce desse lar, podem vir os ventos, podem vir as tempestades, e a casa vai permanecer firme sobre a rocha. E essa rocha não é Jesus, mas é uma vida de obediência a Jesus. Uma vida de obediência à sua palavra. Como a gente demonstra que o Senhor Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Como nós podemos evidenciar às pessoas que nos conhecem que Jesus é o centro da nossa vida, a razão da nossa existência? E a maneira como vocês vão evidenciar isso é através de uma caminhada de obediência a Deus, de obediência à sua palavra. Se vocês fizerem tudo o que Ele vos disser, se vocês seguirem as orientações dEle, vocês vão experimentar o melhor vinho. E vinho ali naquela cultura tinha toda uma simbologia de alegria, de festa, de contentamento, de realização, de celebração. E essa celebração é completa quando é na presença do Senhor. Essa alegria, ela é duradoura, quando ela não depende das circunstâncias, mas quando ela depende do Senhor. Então, a primeira coisa, a alegria de vocês deve estar em Cristo, e o caminho dessa alegria é um caminho de obediência. Não apenas de emoções, sentimentos, mas um caminho de obediência. E Deus diz assim aos maridos: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E aqui a palavra de Deus nos alerta que, dependendo da forma como nós conduzirmos o nosso relacionamento, como tratarmos a nossa esposa, isso pode interferir no nosso relacionamento com Deus, na nossa espiritualidade. Os céus podem se fechar sobre a nossa cabeça e as nossas orações serem desagradáveis ao Senhor. E por isso aqui a palavra de Deus alerta para que marido viva com entendimento, com sabedoria ao lado da sua esposa. Mas a palavra também traz orientações à esposa. E diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. O proceder da esposa, a atitude, a postura, primeiramente por amor a Deus, por amor a Jesus. Assim ela vai conduzir o seu relacionamento com o seu esposo de uma forma que glorifica a Deus, que agrada a Deus, de forma que o coração desse esposo seja abençoado, seja tocado, seja quebrantado pelo exemplo, pelo testemunho, pela vida da esposa. Naquela festa de casamento, Jesus deu ordens àqueles serventes que aos olhos humanos não tinha lógica. Encher aquelas talhas de água e servir aos convidados? Como assim? Numa festa de casamento nós não servimos água, nós servimos vinho. Não tinha lógica. E assim muitas vezes a orientação da palavra de Deus aos olhos dos homens não tem lógica. Não faz sentido. É incoerente. E a palavra de Deus diz a ambos, a cada um de vocês, que nós, para alcançarmos a felicidade no casamento, nós precisamos aprender o caminho da humildade e o caminho do perdão. A humildade nos ajuda a vencer o nosso egoísmo.
nosso desejo de ser honrado, nosso desejo de estar sempre em primeiro lugar. E a palavra diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E esse egoísmo, esse desejo de ser honrado e ocupar o primeiro lugar, é algo que sabota o casamento. É algo que mina essa aliança, que enfraquece. E quando chegarem os momentos, as situações, onde houver uma palavra dura, onde houver uma mágoa, onde houver um ressentimento, isso não deve ser acalentado no coração de vocês. Isso não deve ser ali guardado num baú para ocasião oportuna. Vocês devem conversar e se perdoar. E a palavra diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aos olhos da nossa sociedade, falar em humildade e perdão é sinônimo de fraqueza. É algo para derrotados. É algo que não tem lógica. Mas de acordo com a sabedoria de Deus, com a sabedoria da sua palavra, esse é um caminho para uma aliança duradoura, para uma união que vai permanecer ao longo dos anos. Então as circunstâncias mudam, a energia física se esvai, as experiências se acumulam, mas o compromisso e a aliança de estar um ao lado do outro permanece. O tempo não deve ser um inimigo, o tempo deve ser um aliado, que vai do amor mais maduro, mais profundo, alicerçado em tudo que o Senhor Jesus vos disser. Se vocês fizerem tudo o que Ele vos disser, vocês vão receber o melhor vinho, o vinho especial, a melhor bênção, a melhor alegria, a melhor satisfação, que o coração e o caminho do homem não podem proporcionar. Apenas quando nós colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida, apenas quando nós obedecemos e trilhamos o caminho dEle, fazendo a vontade dEle, aí nós podemos desfrutar do melhor vinho, da melhor alegria, da melhor satisfação. E esse é o meu desejo a vocês, que vocês tenham essa humildade de se colocarem debaixo da mão e da direção de Deus, ouvindo a sua voz, e não ouvindo apenas o coração de vocês, não ouvindo apenas a lógica desse mundo, mas confiando na palavra de Deus. Mesmo quando ela parece lógica, mesmo quando ela parece racional, confiem nessa palavra e guardem no coração de vocês, porque assim vocês serão abençoados pelo Deus da palavra. Ele tem o melhor vinho, a melhor alegria, a melhor satisfação reservada para os seus filhos que os amam. Então eu quero orar mais uma vez com vocês. Deus, novamente eu te agradeço pela vida do Rafael, pela vida da Dani. E eu peço que o Senhor os ajude nessa caminhada. Nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias onde for fácil obedecer ao Senhor, nos dias onde for difícil obedecer ao Senhor. Mas que em todos esses dias a tua graça, o teu Espírito, possa ajudá-los e fortalecê-los, para que eles escolham a melhor parte. Andar no caminho de obediência, de amor, de confiança no Senhor. Porque se eles semearem confiança e obediência ao Senhor, certamente eles vão colher os melhores frutos, receberão e beberão do melhor vinho, da melhor alegria e satisfação, que só o Senhor, que criou o casamento, pode proporcionar. E assim eu peço a tua bênção sobre eles, agradecido, em nome de Jesus, amém.
Rafa e Dani, nós ficamos muito felizes. E esse momento agora é o momento da gente celebrar aquilo que deve simbolizar o casamento de vocês, uma aliança. Sempre quando eu converso com as pessoas acerca daquilo que mais dificulta, daquilo que mais é um empecilho, uma barreira para as vidas conjugais, e a gente vai encontrar, e sempre encontra inúmeras, as pessoas falam, talvez hoje, o egoísmo. Sabe o que é interessante? É que a gente vê que as pessoas se casam e colocam, e o pastor Edilton mencionou isso, a esperança da felicidade do casamento na mudança do outro. O casamento vai ser bom se você fizer isso. Porque o problema, normalmente, ou é facilmente detectado, é o outro. E não é assim. Nós estamos diante aqui de um par de alianças. E as pessoas que partem para um casamento nessa perspectiva egoísta, de que o bem-estar do meu casamento só depende do outro, esse é um caminho e um primeiro passo vigoroso para o fracasso da união conjugal. Uma aliança é um pacto. E a gente precisa entender o que é isso. Nós não estamos aqui celebrando um contrato de casamento. Não é verdade? Sabe por quê? Porque o contrato, e eu sempre digo isso, eu preciso dizer porque o contrato tem aquela perspectiva de que, desde que você cumpra a sua parte, nós estaremos tudo ok. O contrato se faz e se constrói um contrato visando o seu próprio bem, a proteção dos seus interesses próprios. O contrato se faz a partir da perspectiva do temporário. Mas nós não estamos aqui para celebrar um contrato. A gente está aqui para fazer e selar uma aliança. E isso faz absoluta diferença. Porque uma aliança é sagrada. E essa aliança, Rafael, não é só entre você e a Dani. Entre a Dani e o Rafael. É uma aliança entre vocês dois e o Senhor. E, portanto, há aqui uma aliança que é sagrada. Uma aliança que, porque é sagrada, essa aliança também tem como característica o princípio de uma reciprocidade. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, e ele diz para Abraão, olha, você sai da tua terra, da tua parentela, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. Mas Deus diz assim também para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, se tu uma bênção. Nenhuma aliança, essa aliança ela é sagrada, e essa aliança é uma aliança onde há reciprocidade de responsabilidades também. E é por isso que eu não posso querer ser feliz no meu casamento, esperando sempre ou depositando sempre a responsabilidade no outro. Há um caminho de mão dupla aqui. E você sabe a importância da aliança nesse momento? É que quando vocês se lembrarem desse pacto, naqueles momentos difíceis, é a aliança de vocês que sustenta essa união. Uma vez eu vi alguém dizer, Dani, assim, sabe o que é que sustenta um casamento? Todo mundo dizendo, é o amor, é o amor. Eu disse, não, o que sustenta um casamento é o temor do Senhor. E eu concordo. O que sustentará a união de vocês é a aliança de vocês com o Senhor. E a partir dessa aliança com o Senhor,
essa aliança entre um e outro será fortalecida. E então este casamento será um cordão de 3 dobras. E é por causa do temor do Senhor, Rafa, e é baseado no temor do Senhor que você vai lutar para amá-la sacrificialmente. Oh, meu irmão, a Bíblia nos orienta a amarmos sacrificialmente. Esta moça que o Senhor hoje te dá como esposa, Ele está colocando ela ao seu lado, para que você cuide dela, para que você lute por ela, para que você ajude-a na caminhada com Cristo, santificando-a. Olha que grande responsabilidade. Mas que coisa bela é a gente entender que quando nesta aliança você fizer bem a Dani, é um bem que você fará a você mesmo. Eu acho que quanto mais feliz ela for, mais feliz você será. Quanto mais você cuidar dela, mais cuidado você será. Quanto mais esse vínculo se fortalece, mais essa aliança se fortalece nesse caminho de reciprocidade. Essa união se fortalece de igual forma. E é isso que nós estamos aqui para celebrar. Diferente de um contrato, uma aliança não pré-estabelece condições, sabe? Tipo, eu te amo se, não há se. Não há poréns. É nessa aliança que a gente perdoa, é nessa aliança que a gente se refaz, é baseado nesse pacto que a gente olha para dentro de nós mesmos, engole aquele orgulho bem grandão e diz: me perdoa, vamos recomeçar. É por causa dessa aliança aqui. E é essa aliança que a gente celebra hoje. Quanto mais forte for essa aliança entre vocês e o Senhor, mais forte será entre um e outro. E que o Senhor abençoe esse pacto, porque Ele é testemunha dele. Ele, nós, os seus pais, as pessoas que aqui estão. Vocês viram que tanto de gente tem aí? Olha aí, ó, é muita gente. Eles vieram aqui para testemunhar essa aliança e para celebrá-la com vocês. Portanto, honrem sempre. E enquanto vocês honrarem essa aliança no coração de vocês, essa aliança será celebrada nas mãos de vocês. Fará sentido, sempre. E, portanto, nós vamos hoje selar este pacto nessa aliança entre o Rafa e a Dani. Vocês podem ficar um de frente para o outro. Meu amor, receba essa aliança como sinal de um pacto na presença de Deus. É por essa aliança que eu prometo te amar, te honrar, lutar por você, cuidar de você para sempre. É por essa aliança que nós nos tornamos marido e mulher. Eu te amo. Rapaz, eu gostei. Falou grosso, falou. Rafa, meu amor, receba essa aliança como sinal do nosso pacto. E por esta aliança, eu prometo te honrar, te amar, cuidar de você, andar com você, estar com você, viver com você.
receba essa aliança como sinal de uma aliança que é feita com Deus e que eu pretendo honrar por toda a minha vida. Eu te amo. Muito bem. Esse casamento, ele é uma união, uma cerimônia religiosa com efeito civil. Eu queria convidar aqueles convidados que foram com vocês, o Sandro e Elinares, virão aqui para também assinarem o livro. E através da assinatura desse livro, a gente civilmente oficializa esta união. Então, Sandro e Eliná, por favor. Rafa e Dani, esse momento tão esperado, pela autoridade que é constituída, dada a nós, ministros do Evangelho, na presença de Deus, na presença das pessoas que amam vocês, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar novamente, você foi apressado, pode beijar. Pode beijar a sua. Nós vamos ouvir uma canção especial agora. No mesmo barco, no mar da vida, depois de calmarias e temporais, nos olhos molhados da despedida, lutando por sonhos, trocando ideais. Sempre que houver mais de um coração pulsando na mesma dor, não há como esconder, são marcas de um grande amor. Nas fases longas, de frases curtas, de muito ouvir e de pouco falar, o abraço forte, beijo doce, no toque das mãos ou no brilho do olhar. sempre que houver mais de um coração buscando em outro seu valor, não há como esconder,
são marcas de um grande amor. Uma semente em boa terra, plantada com sol e suor, resiste aos ventos e às tempestades, criando raízes, crescendo ao redor. Com Deus lado a lado a cada dia, seu fruto há de ser bem melhor. Mais forte que a morte, Bem mais que a paixão, serão corações no mesmo coração. No mesmo barro, no mar da vida. No mesmo barro, no mar da vida. Meus queridos, a bênção é algo tão importante na vida, nas nossas vidas, que toda a história dos servos de Deus, as pessoas esperavam sempre a bênção ser proferida. Não é diferente no casamento. Hoje nós estamos aqui para impetrar a bênção sobre a vida desse tão belo e ilustre casal que hoje se uniu pela vontade do Deus eterno. Senhor Deus, Tu és o Deus da eternidade, o Deus do amor. Tu és o Deus que também instituiu o casamento. E o casamento que assim o Senhor instituiu é para todos os nossos dias de vida. O Pai também, Jesus Cristo, o Senhor do amor, da misericórdia, o Deus em todos os tempos esteve presente, e está presente nas nossas vidas. O Espírito Santo aplicando a bênção do Deus Trino excelso. Ó Deus, você esteja nessa noite e em todos os dias da vida de Daniela e de Rafael. Ó Deus, derramando a Tua graça, aplicando a Tua bênção na vida dos Teus filhos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se levantar. Aquele que Deus assim uniu, né? Jamais o homem deve separar. Daniela e Rafael. Deus os abençoe nessa longos dias de caminhada entre marido e mulher, todos os dias das vossas vidas. Que o amor seja na vida de vocês algo inseparável. Que essa união, nessa gostosa interação, marido e mulher, seja para vocês doce e sublime amor de Cristo nas nossas vidas. Amém?
Daniela. Vade em paz e que a graça de Jesus os acompanhe todos os vossos dias. Amém?